Olá, olá! Aqui é a Leila e é um prazer, uma alegria estar de volta para mais uma aula de evangelização do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui em Vinhedo, São Paulo. Tudo bem com vocês? Estão preparados para a aula de hoje, para aprender mais um pouquinho sobre as coisas de Jesus? Mas antes, vamos fazer a nossa prece? Então vamos respirar bem fundo e soltar o ar bem devagar. Mais uma vez, respira fundo. E vamos elevar nossos pensamentos e nossos corações até Deus, nosso Pai. Pedir para que Jesus esteja conosco nessa prece e também os nossos anjos guardiões, os nossos mentores, para que a gente possa abrir nossas mentes e corações para a aula de hoje, para a gente aprender, absorver e se lembrar de colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende aqui nas aulinhas. Que Jesus esteja conosco, que Deus nos abençoe, que assim seja. Muito bem! Vocês aí têm ideia do assunto de hoje? Do que eu vou falar nessa aula? Alguma ideia, alguma pista? Claro que não, né, Leila? Você ainda não deu nenhuma pista, nenhuma ideia sobre o assunto de hoje. Então, espera aí que eu vou mostrar uma coisa que eu acho que vai ajudar. A gente vai falar sobre... Sabe quem são esses dois aqui? Os meus pais. Meu pai Manuel e minha mãe Ida. E é sobre honrar pai e mãe. Esse é o nosso tema de hoje. Pois é sobre honrar pai e mãe que a gente vai aprender com o nosso Mestre Jesus. E falando nele, vocês sabiam que quando ele esteve aqui na Terra, encarnado há mais de 2021 anos, ele teve pais? Sim, e ele honrou demais o pai e a mãe dele. Aliás, alguém sabe o nome dos pais de Jesus? Como que se chama a mãe dele? E o pai dele, pai terreno? Porque ele tinha o Pai Celestial, que é o mesmo que o meu e o mesmo que o seu, que nada mais é, nada mais ninguém que Deus, né? Deus é o nosso Pai Celestial e Jesus, quando esteve encarnado, tinha os pais terrenos, que eram José e Maria, isso mesmo. E Jesus, quando criança, sabia que, além de amar Maria e José, ele também devia respeitar, honrar e ajudar o pai e a mãe nas atividades domésticas. José era carpinteiro e tinha uma marcenaria, então Jesus ajudava o pai a fazer os móveis, a fazer o ofício, o serviço da carpintaria e também ajudava Maria nas pequenas tarefas domésticas. Olha só isso, Jesus, que naquela época já era um espírito crístico, um espírito elevadíssimo, tão evoluído, mais elevado, mais evoluído que Maria e José, estava ali, honrando, respeitando, sendo grato àqueles dois espíritos que o receberam como filho e ajudando os dois, né, nas tarefas de casa e na oficina do pai. Olha só que exemplo que o Jesus criança já nos deixou. Nós só estamos encarnados aqui na Terra, tendo essa oportunidade de estar aqui para aprender, para evoluir, para ser um pouco melhor, porque Deus, em sua infinita misericórdia, providenciou dois espíritos para nos receber aqui. E esses dois espíritos, eles
nos receberam como bebê, como criança, cuidaram de nós desde bebezinho, nos protegeram, nos alimentaram, cuidaram da gente, não deixaram assim que faltasse nada para nossa saúde, para o nosso desenvolvimento, para nossa educação e proteção. Zelaram por nós, ficaram tantas noites sem dormir quando a gente era bebê ou estava doente. Olha só que bacana, esses dois espíritos, quem são? Nossos pais, né? Aliás, como que se chamam os seus pais? Qual é o nome deles? Me conta aí nos comentários que eu vou gostar de saber. Vamos pensar aqui rapidinho numa coisa. Vamos pensar nesse monte de coisa que os nossos pais já fizeram por nós. Vamos chamar que a gente tem aí uma dívida de gratidão para com eles. Pensa aí em tudo que eles já fizeram por vocês. Nos perigos que eles já livraram, nas noites mal dormidas que eu já falei, nos dias que a mãe não pôde trabalhar para ficar cuidando da gente, de sair todos os dias para trabalhar, para trazer dinheiro dentro de casa para que a gente se alimentasse, se vestisse, passeasse, fosse à escola, ou seja, fazer tudo que a gente faz, né? Nos brinquedos que a gente já ganhou. Será que tudo isso foi difícil ou é ainda difícil para eles ou não? Sabe de uma coisa? Quando eu era criança ou adolescente, eu nem pensava nisso. Se era fácil ser pai, se era difícil manter tudo aquilo que eles mantinham para mim, se era difícil manter uma casa, pagar a escola, ter um carro para dirigir e me levar para todos os lugares. Se eu ia às vezes por mercado e pegava todas as coisas que eu queria, colocava no carrinho e nem sabia se era fácil ou não para eles pagar aquela compra depois. Só que hoje, sendo mãe, porque eu já tenho 2 filhos, hoje eu sou mãe, então eu entendo melhor os meus pais e sei que é muito difícil, né? Manter uma família, ter um trabalho, cuidar dos filhos e não deixar que nada de mal aconteça para eles e que nada falte para eles, mesmo que seja pouco, mas que nada falte para eles, que tenha sempre uma roupa limpinha para vestir, uma comida gostosa para comer, uma escola para frequentar e aprender. Mesmo o básico, eu sei que não é fácil, então hoje eu entendo melhor os meus pais. E os meus pais hoje estão bem velhinhos, né? Mas tendo esse entendimento por ser mãe, a minha dívida de gratidão para com eles é imensa. Então chegou a minha hora de retribuir tudo aquilo que eles fizeram para mim quando eu era pequena. Então hoje sou eu que cuido deles, né? Quando eles precisam, quando eles estão precisando ir ao médico, sou eu que levo. Quando eles estão querendo companhia, eu vou lá e fico com eles. Quando eles precisam, meu pai não dirige mais, então quando meu pai precisa ir cortar o cabelo, sou eu que levo ele para cortar. Então hoje eu estou retribuindo tudo aquilo que eles fizeram comigo. Com os avós é a mesma coisa, quem aí ainda tem avós vivos, eu não tenho mais, mas com os avós também é a mesma coisa, a gente também tem dívida de gratidão com os nossos avós, porque eles também cuidaram da gente, eles também fizeram muita coisa pela gente, e chega uma hora que a gente tem que retribuir tudo aquilo que eles fizeram. Então isso que é honrar pai e mãe, né? Então é respeitá-los, é obedecer, é ajudar quando eles precisam e quando eles estiverem velhinhos, a ajudar e retribuir todo aquele cuidado que eles tiveram com a gente, né? Então, quando Jesus deu esse exemplo pequeno, porque ele não viu os pais ficarem velhos, mas ele já deu o exemplo de pequeno, né? De estar ao lado, de respeitar, de obedecer, de cuidar até dos pais. Ah, mas você pode estar pensando aí, Leila, existem pais que não cuidam dos filhos, que nem amam os filhos, que maltratam, que batem, né? Então a gente tem que honrar esses pais também? Veja só, no mandamento, porque honrar pai e mãe é um mandamento da lei de Deus, estão lembrados? No mandamento está dizendo
honrar pai e mãe, não está dizendo amar pai e mãe. Tem uma diferença aí. E no caso desses pais que não cumprem com o papel de pai e mãe, né? Ou seja, o papel de zelar, de cuidar, de proteger, de encaminhar, né? De mantê-los seguros e prontos para se tornarem adultos, dentro do respeito ao indivíduo, ao ser humano, pais que não cumprem com esse papel, mesmo assim a gente deve honrar. Sabe por quê? Porque eles nos deram a vida. E sem a vida, sem a oportunidade de estar aqui encarnado, a gente não evolui. Porque o nosso objetivo como espíritos imortais que somos é evoluir, né? É se tornar um espírito elevado, né? Das altas castas de espíritos que existem, assim como Jesus é um espírito crístico. Quem sabe um dia a gente não se chega também a ser um espírito crístico, mas para isso, para chegar lá, nesse nível, é preciso encarnar, ó, muitas vezes, vir aqui para a Terra ou para outro planeta, enfim, mas estar na carne para aprender, para passar por todas as provas, para sentir as emoções, os sentimentos, né? Então, a gente só encarna se a gente tiver o quê? Um pai e uma mãe, né? Então, eles nos deram esse presente maravilhoso que é a vida. Agora, se eles vão amar, cuidar da gente, é outra história e também não é um problema nosso, é um problema deles, né? Eles que depois vão colher aí as consequências. Lembram de aulas que a gente já falou de causa e efeito, de que a gente colhe aquilo que a gente planta? Então, qual é o papel desses filhos que não são amados, bem cuidados e maltratados por pais ou de repente até abandonados? É perdoar, é deixar para lá, é seguir com a sua vida, fazer o melhor possível, né, dentro das suas condições, mas sem querer se vingar, sem pensar em coisas ruins para essas pessoas, porque Deus sabe o que faz, existe a justiça divina e um dia ela é aplicada a essas pessoas, mas vamos honrar mesmo assim essas pessoas que nos deram a vida, porque esse é o maior presente que a gente pode ter. Mesmo porque a gente encarna, né, e reencarna tantas vezes, tem tantas vidas para viver, né, e de repente a gente vai ter muitas outras oportunidades de ter pais maravilhosos, né? Espero que não seja o caso de ninguém aí que esteja assistindo, mas se for o seu caso, olha, não sinta ressentimento, nem nada de ruim por essas pessoas que te deram a vida. Agradeça a Deus que você tem uma vida, que você pode fazer diferença, de repente no mundo por alguém ou por você mesmo, aproveitando essa encarnação com muita vontade, muita coragem para sair daqui melhor do que você chegou, para ser um espírito melhor do que quando você aqui chegou. Olha só que bom, que oportunidade, né? E aí, nossos pais envelhecem e um dia ficam velhinhos, igual os meus aqui, que estão velhinhos, de cabelo branquinho. E muita gente se esquece dos pais quando eles ficam velhinhos. Existem muitos vô e avós, muitos pais abandonados dentro de suas casas ou em casas de repouso para pessoas idosas. E isso é uma ingratidão muito grande, porque eles cuidaram da gente, eles fizeram todo o possível dentro das suas condições por nós. E se a gente só está aqui hoje, né? Quem for adulto vai entender melhor o que eu tô falando, mas você só tem, por exemplo, se você é uma criança ou um adolescente, você só tem uma casa para morar, uma escola para frequentar, roupas para vestir, comida todo dia na sua mesa, porque seus pais estão ali trabalhando para isso, para que você tenha uma vida digna. E aí um dia eles vão ficar velhinhos e eles não podem ser esquecidos, porque é nessa hora que a gente vai pagar a nossa dívida de gratidão.
retribuindo tudo aquilo que eles fizeram por nós. Mas infelizmente, muitos pais, muitos avós estão esquecidos por seus filhos dentro de casa ou em casas de repouso, sem um carinho, sem uma visita, sem um olhar, sem uma atenção. E isso é muito triste, né? E isso não é honrar pai e mãe, não tem nada a ver com honrar. Quando nossos pais ou avós estão velhinhos e a gente se esquece deles, faz de conta que eles não existem mais, deixam eles lá numa casa abandonados, a gente não está honrando, a gente não está pagando a nossa dívida de gratidão, nem retribuindo todo o cuidado que eles tiveram com a gente. E aí entra uma outra coisa que muita gente às vezes se esquece. Vai chegar um dia que a gente vai ser velhinho, que a gente vai ser o avô ou o pai dentro de uma casa precisando de ajuda, né? Então, olha só, é importante então a gente também retribuir hoje para no futuro a gente também ser retribuído com a ajuda, seja lá dos nossos filhos ou dos nossos familiares. Então, honrar pai e mãe é isso, é respeitar, é cuidar, é zelar, é retribuir tudo aquilo que eles um dia fizeram por nós. Fácil a aula de hoje, né? Eu tenho certeza que você é um filho ou uma filha que honra demais o seu pai e sua mãe, porque eu conheço vocês, eu sei do coraçãozinho bom que vocês têm, então, parabéns! Como tarefa de casa, vou deixar aí um vídeo para vocês assistirem que vai explicar bem melhor essa coisa aí de honrar pai e mãe. Chamem aí os seus pais para assistir junto o vídeo com vocês, tenho certeza que eles vão gostar de assistir esse vídeo, porque é muito lindo. E se quiserem também, vocês podem fazer um cartão bem bacana, expressando toda a gratidão que vocês têm por tudo que seus pais já fizeram por vocês até hoje. Que tal? Gostaram da ideia? Se vocês fizerem isso, peça para o pai ou para a mãe tirar uma foto e me mandar depois no WhatsApp, que eu vou querer ver, tá bom? Então é isso, gente. A aula de hoje foi sobre honrar pai e mãe. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, fale aqui nos comentários do vídeo para mim, que a gente gosta de saber, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Boa semana!